Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui mais um Ana Mielke Entre Visitas. Logo, logo teremos aqui a companhia da advogada Laina Crisóstomo, que é co-vereadora na cidade de Salvador. Boa noite. Rogério Matucci. Um abraço, querido. A ideia hoje é a gente falar um pouco da história da Laina, né, que se tornou vereadora no mandato coletivo pelo Pretas por Salvador. E vamos falar também um pouco sobre violência de gênero, sobre racismo, sobre a pandemia, como isso tem afetado aí a vida das mulheres. Falar um pouco também da política lá na cidade de Salvador, que é onde ela está atuando com o mandato parlamentar. Então, quem está chegando aí, daqui a pouquinho ela entra e a gente começa aqui o nosso bate-papo. Oi, Laina, tá chegando? Ah, apareceu aqui, ó, solicitação. Cheguei, irmã. Te convidei aí. Veja se apareceu para você. Isso. E Cheguei, aí, menina, é um calma, babado. pode falar, que fugiu um pouquinho o seu som, mas pode, vamos lá. Tô dizendo, cheguei atrasada, mas cheguei. Ah, bem-vinda, bem-vinda Obrigada. aqui ao Ana Mielke Entre Visitas. A gente tenta fazer aí toda semana uma conversa, um bate-papo com alguém que está envolvido aí com a luta pelos direitos, na política institucional, nas ONGs, nos movimentos sociais. Então, a ideia é sempre falar um pouco aí quais são as agendas, quais são as pautas e como que a gente pode fazer, né, para atuar aí pela garantia e ampliação dos nossos direitos humanos, sociais, políticos. Nunca pensei que fosse falar em direitos políticos a essa altura do campeonato, mas tendo em vista aí as tentativas de censura recente às opiniões políticas, né? Temos que Não, garantir também é um direito político. absurdo, né? É um absurdo a gente ter que estar numa democracia lutando por direitos tão óbvios, né? Exatamente. Laina, obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre você e queria que você complementasse aí, que a gente está falando aqui de São Paulo, você está em Salvador, tem gente Uhum. de outras cidades que eu já vi aqui, passando um povo de Vitória, do Espírito Santo, então acho que tem gente aí de outros lugares também. Queria que você se apresentasse um pouco. Eu te conheço do Tamo Juntas, né? A primeira Uhum. vez que nós nos encontramos foi aí na nas atividades das organizações sociais que atuam na defesa dos direitos humanos, né? E eu acho que é de onde também você se projeta politicamente, você também é advogada, funda essa ONG Estamos Juntas. Eu queria que você falasse um pouco da sua história, né? Como é que você entrou aí na militância política? De onde vem o seu ativismo, a sua militância? Então, eu estava lembrando, né, quando a gente se conheceu. Rede de cyberativistas negras, reuniões por Facebook para dialogar combate ao racismo e ao machismo, né? São muitas encruzilhadas, né? Muito boas que Exato. a gente se encontrou e que a gente fez força para fazer os enfrentamentos. Eu gosto sempre de me apresentar como mulher preta, lésbica, gorda, de candomblé, né? Uma mulher baiana, sou mãe, sou antiproibicionista, fundadora da ONG Tamo Juntas, né, que você traz aí, e hoje co-vereadora, né, desse mandato coletivo, o primeiro mandato coletivo de Salvador e também da Bahia, né, Pretas por Salvador. E a Tamo Juntas, na verdade, acontece há 5 anos atrás, mas a minha militância, né, desde o início, ela se dá muito focada na perspectiva da luta por direitos humanos, né? Foi no movimento estudantil, né, no movimento estudantil secundarista, no movimento estudantil universitário, né, quando eu entro na universidade, isso é muito forte, assim, a necessidade de continuar fazendo luta.
E é muito louco porque minha luta era muito pautada na perspectiva de raça, né? De raça e de classe. Sempre foi muito forte nisso. Mas nesse caminhar, né, enfim, enquanto dirigente política, né, enquanto alguém que discutia política nos espaços, eu acabo vendo a necessidade de fazer um debate muito sério sobre gênero, né? Quando eu tinha 17 anos, eu era dirigente política de uma força, né? E eu sou extremamente desrespeitada por companheiros de outras forças políticas porque eu era mulher, preta e jovem. Então, acho que não tem como a gente não fazer uma intersecção das violências e das opressões, né? Então, tem gente que me pergunta, né? Quando eu falo toda a minha perspectiva de apresentação mesmo, mulher, preta, gorda, enfim, as pessoas perguntam, mas qual é a vulnerabilidade que mais dói? Eu digo, então, não tem uma que doa mais. O conjunto delas dói muito. Mas também é quem me é combustível para a luta, né? Mas eu acho que tem um processo muito foda nisso. Então, minha militância, ela se dá muito no movimento secundarista, no movimento estudantil, na militância de rua, né? Antes de eu começar a advogar, eu começo a fazer militância muito forte com o direito antidiscriminatório, né? Que é o direito que debate a perspectiva social. Então, eu debatia a respeito de luta pela terra, com movimento de lutas pela terra, movimento de luta por moradia, né? Povos de comunidades tradicionais, né? De terreiros, de quilombos. Então, eu já fazia esse debate. E aí, mais especificamente, há quase 5 anos atrás, eu decido seguir um ramo do direito que é muito forte para mim, né? Porque atuar com a advocacia feminista é algo que lhe faz atuar em todas as áreas, né? Porque existe machismo em todas as áreas, né? Então, vai ter machismo no direito trabalhista, no direito previdenciário, na área criminal, na área civil, na área de família. Então, nesse processo, eu começo a atuar muito em todas as áreas. Né? A partir da Tamo Juntas, é quando eu me declaro, né, advogada feminista. E a Tamo Juntas é uma organização que ela nasce em 2016 com um propósito. Né? A ideia eram advogadas atendendo mulheres em situação de violência em Salvador. Né? Nós éramos 3 advogadas, que passamos a ser 4, né? E hoje a gente é uma organização nacional que está em 19 estados do Brasil e é uma organização que faz um atendimento multidisciplinar. É muito forte isso porque chega um dado momento, sabe, Ana, que a gente que é movimento social tem uma forma de atender as mulheres no direito que é muito diferente, né? Você que é da área da comunicação sabe muito bem como você que é militante vê a comunicação de uma outra forma. Né? Você vê a comunicação a partir de uma perspectiva antidiscriminatória, uma perspectiva, né, anti-LGBTfóbica, antissexista. Todas as áreas que a gente atua, a gente escolhe princípios ideológicos. Né? E no direito isso foi muito forte para mim, porque quando a gente começa a atender as mulheres em situação de violência, a gente faz uma escuta dessas mulheres que é diferente. A gente não vai ouvir quais são os documentos que ela tem para provar que ela sofreu violência. Não, não é sobre isso. É sobre a história dessas mulheres. É sobre o seu pai batia na sua mãe, o seu avô batia na sua avó, os seus filhos presenciam violência. Então, para nós, todo esse processo em torno e da própria vida são muito importantes para poder entender o caso, né, e pegar o caso. Então, hoje, nós somos uma organização multidisciplinar. Né, então, a gente tem advogadas, assistentes sociais, psicólogas. Em alguns estados, a gente tem pedagoga, tem estado que a gente tem médica, tem dentista. E a ideia é que cada vez mais a gente entenda as mulheres como sujeitas que são completas, integrais, e por isso precisam ser acolhidas nesse processo da integralidade mesmo, né, do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, não dá para a gente achar que a gente vai acolher essa mulher, tipo, dando entrada no pedido de medida protetiva, sendo que essa mulher não está bem psicologicamente, não se sente forte, preparada para enfrentar esse cara na audiência, por exemplo, né? Para ser extremamente revitimizada pelo sistema de justiça, né? Pela segurança pública, por exemplo. Então, a gente precisa promover um processo de acolhimento que é diferenciado, né? Então, acho que é um Agora conjunto. sim. Agora você passou aí rapidamente sobre a sua formação né, como advogada. Você Sim. fez aquele percurso, aquele caminho, né, de segundo grau, entrar na universidade, segundo grau, né? Ó, eu denunciando a minha idade. Ensino médio, ensino médio e entrar na universidade, você entrou mais tarde. E por que que você escolheu direito? Você já pensava
o que que você poderia fazer sendo advogada ou não? Isso foi sendo construído aí no caminhar. Então, é muito louco, né? Porque quando eu tinha 15 anos, na verdade eu nunca pensei em ser advogada, nunca, nunca foi a meta de vida. Mas eu acho que tem a ver com o processo da representatividade, sabe? É muito louco porque a gente não se vê, né, nesses espaços. Então, é como se a gente não acreditasse que é possível. Tinha uma prima, né, de minha mãe, que não era prima de minha mãe, na verdade o marido dela era primo de minha mãe, e que eu admirava muito, muito, muito mesmo, assim. E ela era delegada da Delegacia da Mulher. É muito louco isso, né? E eu lembro que as reuniões familiares, tipo assim, eu encontrava ela uma vez por ano, né? E aí todas as vezes que eu encontrava ela, eu ficava muito encantada, assim. Porque eu achava ela uma mulher extremamente poderosa, assim. Uma mulher preta, sabe? Tipo assim, que tinha um rolê, assim, de muito poder e de muito enfrentamento mesmo dos caras, entendeu? Porque ela não comia a regra dos caras, entendeu? Então eu achava aquilo o poder. E eu disse assim, rapaz, velho, essa mulher é o poder. E aí, enfim, tempos depois, eu começo a fazer militância no movimento secundarista. Na minha cabeça, eu queria fazer história, queria muito fazer história, era a minha meta, assim. Eu não queria fazer direito, não me via no direito. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu vou assistir uma palestra, né, de um advogado que é muito renomado, advogado preto, que é Samuel Vida. Né? Assisto uma palestra de Samuel Vida, ele falando de todos os percursos que ele sofreu, né, no exercício da advocacia. Então, racismo, violência, né, de juízes, de servidores. E eu acho aquilo muito louco, assim. Eu digo assim, meu Deus, o que é isso? Só que ao mesmo tempo que eu acho muito perverso tudo que ele passa, eu digo assim, velho, eu quero estar nesse lugar. É nesse lugar que eu tenho que estar fazendo esse enfrentamento. É isso, assim, eu acho que eu nunca tive medo de fazer os enfrentamentos, sabe? Eu acho que a gente. Mas os meus enfrentamentos, eles são sempre muito pensados a partir de uma lógica coletiva, né? Então, ouvir outras histórias inspiram a gente a seguir mais firme na luta, né? E aí é quando eu faço vestibular, né? Eu faço vestibular novinha, com 17 anos, dentro da universidade. Eu já, tipo assim, emendo mesmo, assim. Eu sou da época do segundo grau mesmo também, viu? Minha filha, minha filha agora, eu tenho uma filha de 8 anos, né? E minha filha tem um rolê agora de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não sei o que, não sei o que, e que na verdade é alfa, primeira série, segunda série. Eu falo, minha gente, esse negócio tá confundindo minha cabeça, viu? Eu não consigo lidar com esse negócio, porque eu não sou dessa época. Mas eu emendo, né? Eu sigo logo. E aí, quando eu entro na faculdade, pra mim é uma Babilônia, assim, porque eu entro na faculdade, tipo assim, fazendo militância política, e, tipo assim, eu não era recriminada por isso, eu não era julgada por isso, assim. E eu acho que é muito massa, assim, o espaço da universidade é um campo muito aberto. Ao mesmo tempo que sim, vão ter conservadores, vão ter pessoas extremamente racistas. Eu sofri muita discriminação de professores, né? Eu lembro muito disso, assim, porque na minha cabeça, escolher o direito tinha a ver com o que eu acreditava que era possível de fazer transformação. Eu já era do movimento social, então eu já pensava sobre o quão era importante pensar no acesso à justiça para todas as pessoas. E eu via no direito uma possibilidade. Mas quando eu entro na universidade é muito assustador, né? É bom na perspectiva de liberdade, mas é assustador de como, por exemplo, existem vários professores do direito que são extremamente conservadores. Eu não tive nenhuma professora negra na minha faculdade, no meu período todo de faculdade, 5 anos de universidade. Eu não tive uma professora negra. Né? Eu tive algumas E assim, professoras mulheres. parêntese, estamos falando Bahia. de Bahia, né? Porque talvez quem esteja nos ouvindo esteja pensando assim, mas isso é igual em todos os lugares. É verdade, é igual, não temos professores negros mesmo, mas assim, isso choca bastante quando a gente fala do estado mais negro do Brasil, né? Pois é, pois é. Isso é muito perverso, né? Muito perverso. Então, imagine, eu não tive nenhuma professora negra, e é muito louco, porque tempo depois, né, eu me torno alguém. Eu gosto muito de falar em público, né? Eu gosto muito de fazer palestra, eu gosto muito de dar aula, enfim. E durante muito tempo eu me questionei sobre isso, porque eu não tive, né, inspirações anteriores, sabe? Então eu me julgava no processo de dizer assim, ai, gente, eu não sei se eu sei muito sobre direito, porque eu sou muito movimento social. Né? Eu me julgava, tipo assim, para dar entrada numa ação específica, eu dizia assim, ai, não sei se eu tô segura, e perguntava a alguém, porque é sempre um processo de muita violência, né? É como se a gente não tivesse capacidade de estar nesses espaços. Mas o Famosa direito síndrome também, do impostor, né? sim, a gente se sabota, né? A gente se Sim. sabota muito, mulher. Mas o direito foi um campo, tipo assim, que eu entrei e eu falei assim, então, aqui é o meu lugar. Foi muito doloroso, eu sofri muito, assim. Tive vários momentos de crise existencial mesmo, assim. Dizer, eu quero sair desse lugar, eu não aguento mais esse lugar, eu não suporto mais essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, terminar o curso
me fez entender o quão potente era, assim, sabe? Estar nesse espaço, fazendo a diferença, né? Sendo esse corpo que incomoda. Porque esse corpo não está na justiça fazendo valer a justiça, mas está sendo encarcerado, violentado, né? Tendo seus direitos sequestrados, né? Retirados. Então, estar naquele espaço é um espaço muito foda, assim. Ir numa penitenciária, fazer uma visita, tentar tirar as pessoas dali de dentro. A gente fez, na época, no início logo da Tamo Juntas, a gente fez, agora a gente está com um novo projeto, que é de fazer mutirão no presídio feminino. Então, assim, existe um processo, né, da gente estar em determinados lugares onde as pessoas, enfim, não conseguem ver, né, esse espaço como algo que deveria ser acessado por uma advocacia que a gente acredita que é a advocacia popular, feminista. Então, enfim, são várias as crises nesse caminho, mas eu acho que, enfim, eu tenho muita paixão pelo direito, assim. Não acredito muito nas leis, mas tenho muita paixão pelo direito, né? Eu acho que a defesa, né, das garantias, dos direitos e garantias das pessoas é algo que nos mobiliza, né? Então, acho que estar no direito, ser um operador, né, ter a possibilidade de operar isso é bastante importante, bastante fundamental aí para a gente que acredita, né, nessas possibilidades de transformação. Você falou bastante da Tamo Junto, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês atendiam diretamente mulheres em situação de violência doméstica, Uhum, uhum. não necessariamente mulheres em situação de violência política. Não, na verdade, a gente começa atendendo violência doméstica e familiar, depois a gente amplia para violência de gênero, né? Então, por exemplo, mulheres que não tinham vínculo, né? Que não seriam amparadas pela Lei Maria da Penha. A gente também atendia, né? A gente atende hoje, né? Violência política, não. A gente tem feito um debate numa perspectiva, né, de incidência política, né? Porque a gente entende que para fazer enfrentamento à violência contra a mulher não dá para não ser através dessa forma, né, de incidência política. Então a gente precisa pensar em leis, né, que garantam e amparem, né? A gente precisa pensar em estar ocupando espaços da política e, para além disso, a gente precisa incidir, por exemplo, para as pautas que a gente acredita, a descriminalização do aborto, né, o combate ao feminicídio, a efetividade da Lei Maria da Penha. A gente precisa fazer esses debates. Mas, enfim, a incidência política da gente acontece um pouco nesse sentido. A gente não tem acompanhado casos de violência política de gênero, né, mas a gente tem feito alguns debates uma perspectiva de incidência política, né, de incidir mesmo nessa atuação, mas não diretamente os casos, né? Eu perguntei isso porque eu já queria introduzir aí o outro assunto, que é você, como você mesma se descreveu, mulher preta, lésbica, gorda, dentro da Câmara Municipal de Salvador, num mandato coletivo, que é o primeiro da Bahia. Eu queria que você... Né, estávamos falando de violência de gênero, mas dessa violência doméstica, né, de companheiros contra mulheres, né? Agora, queria falar um pouco dessa violência de gênero, mas essa violência política, porque os nossos corpos, eles são corpos muito distintos daqueles que tradicionalmente ocupam esses espaços, né? Eu quero entender como é que tem sido isso aí para você, né, e para as pretas por Salvador de um modo geral, como é que tem sido essa ocupação política dentro da Câmara? Mulher, tem sido literalmente um desafio, né? Eu acho que o desafio já começa na campanha, né? Desde a campanha é um desafio, primeiro, para explicar às pessoas que nós somos três. Segundo, para poder explicar o que é uma candidatura coletiva, a importância de ocupar de forma coletiva, né? Porque é importante as pessoas entenderem isso. Eu lembro que muita gente falava para a Cleide, que já tinha saído candidata, e para mim, que já tinha saído candidata em outro momento, as pessoas perguntavam, mas por que não saiu candidata só? Para que esse negócio de se juntar com um monte de gente? Vocês estão rachando, né, entre vocês. Não, isso não dá. As pessoas não conseguem entender, ou às vezes não querem entender, né? Porque a ideia do poder, ela é sempre muito centralizada, né? O poder precisa estar na mão de alguém. Alguém precisa dar ordem e alguém precisa obedecer. E a lógica da gente, na verdade, é outra, né? É uma lógica que vem a partir da perspectiva feminista do que a gente acredita. Então, desde a pré-campanha, a campanha e a eleição, é um debate que é muito forte nesse sentido
E para nós é algo que é muito forte, porque a gente fez uma escolha de uma candidatura coletiva. Que não é apenas uma candidatura coletiva, enfim, né? Como tantas outras, que são mistas, tem homens e mulheres, tem pessoas de partidos diversos, ou que tenham, por exemplo, pessoas da mesma pauta de luta. Nós somos 3 mulheres pretas, mas nós somos extremamente diferentes. É muito louco isso, assim, né? Porque eu sou, né, o que eu já disse, mulher preta, lésbica, faço luta, né, pelo enfrentamento à violência contra a mulher, enfrentamento ao racismo, LGBTfobia, sou mãe e sou de Candomblé. Cleide é uma companheira que é dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia, é dirigente do PSOL também. Ela faz luta a partir dessa perspectiva de luta por moradia, mas ela perdeu 2 filhos em razão da violência policial do Estado. Ela é uma companheira que é evangélica, né? Uma companheira tem 45 anos, eu tenho 34. A companheira Gleide, inclusive, hoje está fazendo aniversário, 29 anos, maravilhosa, pisciana retada. É uma companheira que também é de Candomblé, é uma companheira jovem na idade, mas que tem um debate muito forte, né, a respeito de todas essas pautas, né, especialmente a linha de pesquisa dela, né, que é gênero, raça e classe. Ela é estudante de serviço social e ela constrói um debate sobre juventude periférica, né, que as pessoas estão sempre interligando juventude para estar no movimento social, precisa ser juventude universitária. Então ela faz um debate a partir de um sarau chamado Sarau do Cabrito, que fica na região da suburbana aqui em Salvador. E até isso a gente é diferente. A gente está em 3 regiões de Salvador diferentes. Isso é muito massa, porque traz nessa diversidade o processo da gente decidir as coisas, né? Tem momentos que a gente diverge sem sombra de dúvidas, mas eu acho que a divergência ela é extremamente saudável, né, para a gente construir, né, esse contraditório mesmo e essa, enfim, esse processo democrático. E aí os primeiros enfrentamentos que a gente tem, o primeiro deles a gente acha que vai ser um BOzão, que é a diplomação, né? Quando a gente vai para a diplomação em dezembro, a gente fica pensando como vai ser, porque o CPF cadastrado é o meu, né? Existe um processo burocrático que diz que as candidaturas devem ser, né, de uma pessoa só, um CPF apenas é cadastrado, e os mandatos coletivos de candidaturas coletivas que são postos e que existem hoje no Brasil já tem 23 mandatos coletivos, né, de partidos diversos, inclusive. Hoje a gente constrói uma frente nacional de mandatos coletivos. Os mandatos coletivos, eles têm, infelizmente, tem que ter uma pessoa que tem o CPF cadastrado e é essa pessoa que consegue, por exemplo, ter acesso ao plenário, fazer a fala, tomar posse, né, ser diplomada, tem vários desses rolês. E é algo muito forte para nós. E a gente desconstrói isso todo dia, né? Aí você vai dar entrevista e perguntam, quem é a oficial? Aí eu falo as 3. As 3 são oficiais. Quem é a do CPF? As 3. Aí tem horas que a gente tem que dar bug também, entendeu? Tem horas que a gente dá golpe mesmo, assim. Tipo assim, começa a me entrevistar, e aí, tipo assim, no meio da entrevista, ao vivo, eu falo, Cleide, o que é que você acha disso? Aí o entrevistador fica, tipo assim, sem graça, sem saber como dar conta. E aí, bufo, passa, sacou? Porque é isso, a gente quer contrariar essa lógica, entendeu? E aí, quando a gente vai pra diplomação, a diplomação é muito forte, sabe, Ana? E a gente não esperava por isso. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, né, o desembargador Jutaí, ele decide ele diplomar a gente. Ele diploma as 3. E a única candidatura, né, o único mandato que ele diploma é o nosso, né? E o cerimonialista fala, o presidente do tribunal abriu uma exceção e permite que Cleide e Gleide também subam e sejam diplomadas com Laina. Véi, isso é, para nós, um momento histórico, porque Mas a é gente não histórico. precisa. E a gente não precisou meter pé na porta, sabe, irmã? Não precisou. Houve um reconhecimento de algo que muita gente pergunta, mas não existe legalidade sobre a existência dos mandatos, mas existe legitimidade. E essa diplomação traz a legitimidade da nossa existência, né? E aí, na posse, a gente consegue também as 3. E hoje, né, na Câmara, a gente tem vários embates, mas a gente ainda consegue acessar, né, os espaços. As 3, é óbvio que a fala do plenário é a minha, né, alguns espaços, só sou eu. Mas, por exemplo, a participação nas comissões, né? Hoje a gente está em 2 comissões permanentes. Comissão de combate à discriminação racial, né, pela igualdade e promoção da igualdade. As 3 participam do grupo do WhatsApp, das reuniões, das atividades.
As mulheres também, as três participam. Isso tem sido muito Nossa, eu tô massa, sabe? achando isso muito legal, porque assim, você sabe que aqui na Câmara de São Paulo nós elegemos pelo pessoal dois mandatos, duas mandatas coletivas, o Quilombo Periférico e a bancada feminista, né? E um dos embates que acontece aqui na Câmara é justamente a tentativa de garantir a legitimidade dos co-vereadores e co-vereadoras, né? Porque assim, os ataques eles são diários, sobretudo pela turminha do MBL, né, do antigo MBL. Uhum. Então, eles tentam o tempo inteiro deslegitimar, né, esse modelo de mandato coletivo e na Câmara, né, a gente ainda não está conseguindo acessar os espaços, né, da forma como você está trazendo aí para a gente, que vocês estão conseguindo fazer em Salvador. Então, acho sensacional esse seu depoimento, até para a gente se espelhar um pouco, Sim, trazer para sim. São Paulo, olha, tem uma experiência acontecendo em Salvador, está um pouco melhor do que a nossa aqui, né, no sentido da democracia e da participação. Sim. Essa coisa, por exemplo, de participar das comissões, ela é fundamental, porque um mandato coletivo, né, às vezes tem pessoas muito mais entendedoras daquela agenda, por De exemplo, você tal tem pauta. exatamente, você Exatamente. tem lá um mandato coletivo que tem alguém que é da área de criança e adolescente. Aí você Uhum. consegue entrar numa comissão de crianças e adolescentes, você vai colocar vai limitar a participação apenas àquela que está com o CPF oficial ou vai permitir que aquela figura que foi eleita legitimamente como co-vereador, né, que tem entendimento do assunto, tem. Não faz sentido, né? Então, acho que é muito importante esse depoimento que você está trazendo para a gente levar aqui para a Câmara de São Paulo também. Né? Porque São Paulo se acha a vanguarda de tudo, né? Vamos dizer, ó, estão sendo muito mais vanguardas do que nós lá em Salvador. Mas é isso, mulher. A gente achou que fosse fazer muito mais enfrentamento. Não que a gente não esteja fazendo. Eu acho que tem um Claro. processo que tem sido muito bacana a partir dos diálogos, né? A gente compõe hoje a bancada de oposição aqui na Câmara Municipal, que são 8 mandatos apenas, né? São 43 cadeiras, e apenas 8 mandatos são de oposição à atual estrutura, né, da prefeitura daqui, que é Democratas. É, mas nessa bancada de oposição, existe entre nós um processo de muito respeitoso mesmo, assim, de construção. Então, por exemplo, essas comissões, né, a gente tem algumas companheiras e companheiros que estão na bancada de oposição que constroem essas comissões, então a gente consegue fazer o diálogo. Entre as mulheres, o diálogo foi muito natural, assim. Muito natural o reconhecimento das companheiras. Então, por exemplo, a gente participa de audiência pública. Às vezes eu não posso estar na audiência pública, às vezes é uma pauta que Gleide domina muito mais, ou que Cleide domina muito mais, elas estão nas audiências públicas, participam e falam como co-vereadoras. Isso tem a ver com esse processo. Não tem sido fácil. Existe uma parte, né, dessa bancada do governo que a bancada do governo em si ela é muito fragmentada. Então, ela é fragmentada entre conservadores, pessoas da direita, mas também fascistas, né? Existem pessoas da igreja, enfim. Essa bancada do governo é muito, né, partilhada nisso. Tem pensamento muito Aliás, pelo semelhante. que eu dei uma olhada, desculpa te Não, interromper, pelo claro. que eu dei uma olhada, cresceu, né, o número de representantes aí dessa ala mais conservadora ligada à igreja. Muito, 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 muito. Hoje em dia tem alguns partidos, né, que são ligados diretamente a algumas igrejas, né? E outros partidos que são partidos em que hospedam, né, pessoas que são da direita, então, e que são da igreja, enfim. Mas existe um avanço, houve um avanço muito forte, assim. Tem uma presença muito forte, né, da bancada evangélica, né? Não evangélica no sentido, né, enfim, não é crítica à religião, mas é de evangélicos que são conservadores e que são fundamentalistas e que são contra os direitos humanos, né? Então, os primeiros embates que a gente tem são embates a respeito das pautas que a gente defende, óbvio, né? Então, a gente vai ter... Eu sou sapatão, e eu falo aos 4 cantos, eu sou sapatão. Sou casada com uma mulher, enfim, tem um debate sobre isso. E não vou deixar de fazer esse debate em nenhum espaço que eu esteja. Né? Sou de candomblé, enfim. E nesse processo, e uma das defesas da gente que é muito forte, é a perspectiva da descriminalização do aborto, né? Isso é muito forte para nós. Né? A luta contra a LGBTfobia, enfim. E aí, nesse processo, a gente aprova algumas sessões especiais. E aí, menina, na verdade, foi um processo, assim. Porque foram 6 sessões especiais que foram aprovadas no voto direto.
E uma delas que estava nesse bolo, eu não sei se eles não dimensionam, mas é uma sessão especial sobre descriminalização e legalização do aborto. Menina, isso dá um BO na Câmara, vem todo mundo para cima da gente. E, na verdade, o debate da gente era outro, né? E o que eu acho mais bacana, Ana, é que, apesar de ter. Eu falava isso semana passada numa live que eu estava falando sobre as mulheres na política, independente dos partidos, né? Eu não quero ser de direita, não vou ser de direita, não tenho perfil de ser de direita. Mas nós, mulheres, né, estando nos diversos partidos, quando a gente dialoga sobre machismo, sobre violência política de gênero, das diversas formas, seja de não conseguir ter tempo de televisão, de ter sido forçada a ser candidata para garantir cota, né, e conseguir romper essa bolha e ganhar. Então, todas as vezes que a gente dialoga sobre esse processo de violência política que a gente sofre, muitas mulheres que estão em partidos de direita olham para sua cara e dizem: menina, mas eu também passo por isso. Então, esse é um debate que a gente consegue conquistar, né, essas mulheres e dialogar com essas mulheres sobre o que nos une. E aí, essa pauta na sessão especial sobre descriminalização do aborto foi algo que foi muito forte, porque algumas mulheres se levantaram contra nós, mulheres que compõem a Comissão de Direitos da Mulher com a gente, e depois elas chamam a gente, né? E falam assim: desculpa, eu não sabia que só era uma sessão especial. Vocês têm que fazer isso mesmo, porque é a pauta que vocês acreditam. Eu não acredito nisso, mas é o que vocês acreditam. Então, isso é sobre respeito e sobre essa construção que a gente tem feito, sabe? Então, não é Na, fácil. na Não é semana fácil. passada, Isso é babado. na semana passada eu convidei, né, aqui a Maíra Kubik Mano, né, que eu costumo Amo. dizer que era uma soteiro-paulistana, uma paulistana que vive aí em Salvador, minha amiga querida. E ela fez o doutorado dela sobre a bancada feminina, né, no Congresso Nacional. E uma das coisas que ela trouxe justamente na live é que, obviamente, as mulheres elas se diferenciam ideologicamente em função do partido em que estão, né, da trajetória política que tem, mas que tem alguns elementos que são muito estruturais do machismo que acabam, né, unindo as mulheres, mesmo quando elas ideologicamente estão em partidos diferentes. Isso é muito curioso, né, porque é de fato uma opressão, né, que nos atravessa, independente, né, de ideologia, né, porque todas nós, de esquerda ou de direita ou de centro, passamos em algum momento, né, dentro da política, seja ela partidária, de movimento social, da política institucional, por algum momento de violência, né, de violência política de gênero, porque tem relação com o fato de sermos mulheres, né, e não com o debate, né, com a ideia que nós estamos apresentando ou refutando, né, mas com a nossa condição, com o nosso status de gênero, né. Então, acho isso muito curioso, porque ainda hoje vai ter gente, né, que vai espernear quando a gente fala dos atravessamentos de gênero e raça, né, como se fossem coisas menores na composição de quem nós somos, né, de que corpos são esses que estão ali fazendo política, quando na verdade eles são determinantes, né? O fato de sermos Sim. mulheres, o fato de sermos mulheres negras, ele determina o nosso caminhar pelo mundo da política, né? Não é algo do qual a gente possa simplesmente não descolar, né? Embora muitas pessoas tentem em algum momento descolar, mas depois elas vão entender que não é possível, né? Porque isso em algum momento vai atravessar a vida política dela, né? Com certeza. Negativamente na maioria dos casos, vai atravessar do sentido da inferiorização, né? Da tentativa de subalternizar e não na tentativa de engrandecer, de empoderar. Então, acho é muito forte, né? E ao mesmo tempo é muito curioso que ainda tenham pessoas que não consigam enxergar, né, esses determinantes, esses estruturantes, né, da nossa atuação política. Laina, vamos falar um pouco de país. Como é que você está enxergando aí, obviamente, a partir da perspectiva de Salvador, né? Salvador também está Bahia está entre os estados, né, com um alto índice de infecção pelo Covid, com muita gente hospitalizada. Aqui em São Paulo a gente já entrou em colapso, né? Então
aquele temor, né, de novembro, dezembro, vamos fazer políticas para tentar não chegar ao colapso da saúde. As políticas não foram feitas e nós estamos no colapso da saúde. Nós estamos realmente no colapso. Se alguém está fora de São Paulo aí nos ouvindo, a gente está em colapso na saúde em São Paulo. 2.000 pessoas na fila para entrar em um leito de um hospital. Nossa. Que estão internadas em UPAs, em enfermarias, né, aguardando para serem hospitalizadas. Para serem hospitalizadas. Então, assim, a escolha de quem vive e de quem morre hoje é uma ação diária de quem está trabalhando aí na linha de frente, né, os profissionais, sobretudo da medicina e da enfermagem. Né? Isso é real, está acontecendo aqui. Né? E, infelizmente, as políticas que têm sido propostas, elas estão bem aquém da necessidade e da urgência que a gente vive hoje. Aqui em São Paulo, por exemplo, a bancada do PSOL tem feito um enfrentamento aí árduo pelo fechamento das escolas, né? Porque tanto o governo estadual quanto o governo municipal abriram as escolas em fevereiro. Então, hoje já é possível dizer, né, que, olha, o que a gente está vivendo hoje, parte disso é em função das escolas abertas, porque escolas abertas significa profissionais da educação circulando, profissionais do quadro de apoio, né, merendeira, servente, motoristas, vigias andando, significa mães no transporte público para levar as crianças para a escola. Então, é toda uma comunidade, é toda uma sociedade que se mobiliza em torno da educação presencial, né? Então, já dá para dizer com todas as letras hoje, né, que o que a gente está vivendo hoje, em parte, é consequência dessa política irresponsável de abertura das escolas em fevereiro. Porque não fazia sentido, no pós-Réveillon, né, como todos os especialistas falaram, né, final de janeiro ia ter uma curva ascendente, porque as festas de final de ano foram extremamente aglomeradas, descontroladas, etc. Então vai ter uma curva ascendente no final de janeiro. Quem é o político, o gestor, que no meio, né, com esta análise propõe abrir escola uma semana depois, né? Não faz o menor sentido. Então eu queria que você falasse um pouco também como que você está vendo isso aí na cidade e nacionalmente também, né? A gente está com mais de 3.000 pessoas morrendo por dia, né? Queria que você falasse um pouco sobre Tá isso. muito assustador, assim, né? E assustador numa perspectiva de falta de gestão mesmo, assim, sabe? A sensação que a gente tem é que a gente não tem um presidente da República, né? É alguém que não tem nenhum tipo de respeito com as pessoas, com as vidas. É um cara que anda sem máscara para tudo que é canto. Não só ele, mas sua comitiva inteira. Né? Ele questiona a funcionalidade da máscara. Ele fez um debate sobre cloroquina, né? Como se fosse algo que fosse salvar as pessoas, mas não quis fazer o debate sobre vacinação. Assim. E eu acho que isso é muito grave, mas é para além de não debater vacinação, né? É não debater renda básica. Porque as pessoas seguem se expondo ao risco de contaminação de Covid, não porque escolheram fazer isso. Porque ficar em casa é privilégio. Poder ficar em casa e ter comida na mesa tem sido, sim, privilégio. E a gente precisa debater sobre isso, né? Salvador é uma das poucas capitais do Brasil, né, que tem auxílio emergencial próprio, né? Salvador criou auxílio emergencial no início da pandemia do ano passado, um programa chamado Salvador por Todos. É um governo que, enfim, é do Democratas, enfim, né? São vários debates. Seguiu em vários momentos essa linha do governo Bolsonaro, em vários momentos, né? Tentou, inclusive, reabrir escola, fez um debate sobre reabertura de escola, entrou vários vereadores e vários movimentos, né, de donos de escola, entraram com ação na justiça para requerer a reabertura das escolas contra o governo estadual, enfim, né, que era contra, né, essa postura de reabertura de escolas. As escolas não abriram em Salvador, isso é algo que é muito positivo, né? A gente tem uma leitura de que é muito positivo. Na Câmara Municipal a gente foi muito questionada, né? É muito louco porque os caras da direita, né? E os conservadores, né? Enfim, fundamentalistas, eles falam que a gente da esquerda é hipócrita.
que a gente da esquerda defende a educação. Mas o que é isso? O que é educação que a gente está defendendo? Se está querendo que as escolas permaneçam fechadas. Porque eles acham que o debate é não se pode perder um ano. Como se perder a vida não fosse mais forte do que perder um ano apenas, sabe? Então, não é sobre produtividade, é sobre a qualidade de vida das pessoas, é sobre a garantia de que as pessoas vão ter acesso à saúde, acesso à vacina, vai ter vaga no hospital para todo mundo, e para além disso, né, que os profissionais de educação vão ser respeitados. Aqui em Salvador teve uma manifestação, tem mais ou menos umas 3 semanas, das merendeiras, porque aqui em Salvador está tendo um processo, né, de entrega de cesta básica para os alunos que estão matriculados na rede municipal, e a entrega da cesta básica está sendo organizada pelas merendeiras. Não está sendo dado equipamentos de segurança e de proteção, então várias merendeiras estavam trabalhando, muitas contraíram Covid, né, nesse processo, e para além disso já estavam há cerca de 3 ou 4 meses sem receber salário, né? A gente tem um processo de várias UPAs aqui em Salvador, em que profissionais de saúde não estão recebendo salário. Então, é um debate que é muito grave, né? É um debate que é muito grave porque tem a ver com a ausência de responsabilidade sobre como a gente segue vivo, sabe? E segue viva. Então, essa nova cepa E os mesmo... hipócritas são eles, né? Porque quando eles falam que não pode se perder um ano, na verdade eles não estão preocupados com os estudantes das escolas públicas, eles estão preocupados com um ano que eles vão perder de lucro nas escolas privadas. É disso que eles estão falando. Porque nas escolas públicas, essa mesma turma é aquela turma que vai defender, por exemplo, reprovar um aluno em um ano porque ele teve dificuldade numa disciplina. É a mesma turma. Né? Mas agora eles usam esse debate como desculpa, né, para garantir as escolas privadas, né, o mercado da educação gerando lucro para os bolsos deles. Né? É muito complicado. Agora, né? Agora você falou da renda municipal, da renda básica aí. Curiosidade, quanto que é essa renda na cidade de Salvador? Então, esse é um debate que a gente está querendo incidir, né? Porque é uma renda de R$ 270. Por pessoa, por família? Por pessoa. É cumulativo no sentido de esses R$ 270, se a pessoa recebia auxílio emergencial, né, federal, ela também podia receber esses R$ 270. Mas tem alguns critérios, né? Então, por exemplo, tem as áreas que podem receber. Mas é para além disso, sabe, Ana? Eu achei muito massa o projeto, mas ao mesmo tempo ele é muito limitante. Por quê? Porque hoje são 14 mil pessoas que recebem esse auxílio. E vamos combinar, 14 mil pessoas é muito pouco num cenário como Salvador. Por quê? O que aconteceu? Os CRAs, os CREAS, CAPs, essas unidades, onde são feitos, né, os cadastramentos de Bolsa Família, mas também de projetos, né, e programas de assistência social do município, mas também enfim, federal, ficaram fechados na pandemia, né? Então, o que aconteceu? Para receber o auxílio emergencial municipal, tinha que ter o cadastro até março do ano passado. Então, quem perdeu renda no caminho não teve acesso. Quando terminou o auxílio emergencial municipal no ano passado, teve votação na Câmara Municipal, a gente ainda não era, né? A gente ainda não estava na legislatura, foi a legislatura anterior, votou pela prorrogação, foi prorrogado mais 3 meses, e agora, na próxima semana, a gente vai ter votação para prorrogação novamente, mas a gente entende que não é só prorrogar, né? É ampliar os acessos, né? É preciso 14 pensar... mil num montante... Qual é a população de Salvador? Só para eu tentar aqui fazer um comparativo. 4 milhões. São 4 milhões, se eu não me engano, no último censo. Não, é bem pouco mesmo. Só que a gente tem um contingente de população de desempregados muito alto, né? Na verdade, antes da pandemia já existia um contingente de desempregados muito grande. E é para além disso, né? Pessoas que vivem na informalidade. Então, Salvador é uma cidade de serviços, né? Então, as pessoas pararam de prestar serviços. Só que aí, enfim, a gente tem os outros debates, né? Sobre acesso à saúde, vacina. Salvador entrou no consórcio de vacinas, né? O estado da Bahia já comprou algumas vacinas, o município está comprando também. E, para além disso, enfim, né? Tem sido feito
alguns debates a respeito, né, de algumas outras incidências. Mas a gente segue em lockdown, a gente segue em toque de recolher, né? Toque de recolher a partir das 8 da noite, né? Então, é isso, é entre 3 e 4 milhões, exatamente. Tem toque de recolher a partir das 8 da noite até as 5 da manhã, todos os dias. Nos finais de semana, né, a partir de sexta-feira até segunda, às 5 da manhã, estava sendo proibido a venda de bebidas alcoólicas, né? Só que aí agora a gente tem um outro decreto, né, do Estado, que é lei seca durante 21 dias. E aí o debate é sobre como a ideia, né, enfim, do álcool, da compra do álcool. Eu acho extremamente proibicionista, porque não se tem controle. A verdade é essa. Não se tem controle. Se for fazer um debate, por exemplo, né, de combate à LGBTfobia, combate à violência contra a mulher, a gente vai fazer um debate, uma crítica muito forte do álcool, né? Mas a ideia do proibicionismo. Enfim, vamos fazer um debate sobre isso depois. Mas o que foi definido é que vão ser 21 dias de lei seca na Bahia, para que as pessoas não consigam comprar, né, bebidas alcoólicas nesse período. Mas algumas medidas estão sendo tomadas, reabriram os hospitais de campanha, enfim, né? Mas tá muito difícil, assim, né? A gente tem visto o número de pessoas que perderam renda, né? A companheira Cleide, que, né, atua diretamente no Homem de Luta por Moradia, ela tem falado, né, o quanto tem surgido novas ocupações, pessoas que perderam renda e não tem como pagar aluguel, que estão indo para as ocupações pedir um lugar para ficar, porque é isso que é Para as ruas também. Eu moro no centro de São Paulo. As ruas estão lotadas de famílias, né, que ao longo deste um ano perderam renda, não conseguem pagar aquele 1 cômodo, 2 cômodos que pagava, muitas vezes em ocupações ilegais, em cortiços. Essas pessoas estão todas nas ruas, né? Então, é bem complicado. E hoje a gente está com... Oi? Será que foi o meu? Não, acho que voltou. Oi, foi o meu, eu acho que deu uma pane aqui. Hoje choveu bastante e aqui quando chove a internet não funciona muito bem. Mas, enfim, aqui em São Paulo, as medidas que estão sendo adotadas, elas estão muito aquém, né, da necessidade que eu estava dizendo antes. A gente já está vivendo colapso na saúde, a gente não vai viver, a gente já está vivendo. E as medidas aqui estão muito aquém, né, das possibilidades aí de contenção do vírus. Acho que ela caiu. Você me ouviu? Ouvi. A situação de São Paulo. Tá. Isso. Querida, eu acho que a nossa internet está dando, não sei se é a sua, se é a minha, mas eu queria agradecer muito. Já está dando quase 7, eu sei que você tem uma live às 19, então vou terminar aqui para você tomar uma água, ir ao banheiro, respirar para poder entrar aí na próxima discussão e dizer que nós estamos juntas. Eu quero agradecer. Acho que é um debate que a gente nunca termina, né? É um debate que a gente só começa e segue fazendo. Eu acho que é um tema que é muito importante para nós, que é o combate à violência política de gênero, é o combate ao racismo, né, na perspectiva política. 3 anos, né, da Marielle. 3 anos da Marielle, exatamente. O caso mais emblemático da violência política de gênero no Brasil. Não é episódico, não é o único, mas é o mais emblemático, né, e acabou de completar 3 anos aí sem nenhuma solução. E eu acho que é isso, né, a gente segue fazendo resistência. Tem uma pergunta aqui que a galera está fazendo, né, sobre atraso do pessoal da Bahia. Enfim, eu sou do pessoal da Bahia, não me considero atrasada, me considero extremamente à frente de vários debates, e acho que esse período eleitoral mostrou qual o pessoal que a gente quer, qual a cara de pessoal que a gente quer. A gente quer mudar a cara do pessoal, porque a gente quer que o pessoal tenha um monte de cara diversa, preta, LGBT, diversa na perspectiva religiosa, diversa na perspectiva, enfim, do que a gente acredita das lutas que a gente faz. A gente tem cada vez mais crescido na nossa incidência, não intelectualizada ou acadêmica, mas de movimento social. A gente está na base, a gente está na periferia, a gente não precisa se fingir de povo, a gente é povo. Eu acho que sim, pode haver um atraso do partido, mas a gente tem feito muitos enfrentamentos para que a gente consiga
cada vez mais ocupar outros espaços. Acho que é isso. Beijo, minha Olha, eu irmã. queria Obrigada convidar o por tudo. companheiro a vir para o PSOL, trazer aí as expertises dele, as experiências dele. Vem para o PSOL, a gente está em pleno processo de filiação. Procura a Sim, Laina, procura as pretas para o Salvador. Vem contribuir com a gente. com certeza. A gente precisa de gente para fazer a crítica e para construir junto com a gente, com certeza. Beijo, minha irmã. Amada, Obrigada por obrigada, tudo, viu? viu? E tamo juntas mesmo. Beijo. Tamo juntas. Tchau. Tchau.